o nosso tema é, continuando, nós estamos falando de epíteto, não se esqueçam disso, a arte de viver com esse olhar da psicanálise. Hoje nós falaremos entre o que acontece e o que sentimos. Então, como que as coisas acontecem em torno de nós e como é que nós nos sentimos diante desse acontecimento. Então, muitas vezes, nós nos ferimos porque nós temos uma ideia enviesada ou atravessada do acontecimento. Então, não são os acontecimentos que nos ferem, mas a forma como nós vemos estes acontecimentos é que causam essa ferida emocional, que causa esse trauma, que causa essa angústia. Por isso, eu pergunto, e se isso for verdade? Quantas dores da sua vida não vieram, não do que aconteceu, mas do que você pensou que aconteceu? Quero que vocês analisem isso. Enquanto eu estiver falando, eu quero que vocês pensem sobre isso. Quantas vezes vocês ficaram feridos, magoados, irados, não daquilo que aconteceu, mas daquilo que você pensou que tinha acontecido? É muito importante nós analisarmos isso. Quantas dores na nossa vida não vieram, não aconteceram, não pelo aquilo que aconteceu, mas por aquilo que pensamos que tivesse acontecido. Uma coisa para vocês colocarem assim. Analise isso, coloque no caderno. Vou contar uma historinha simples. Vou dar uma figuração simples para vocês entenderem. Uma mulher me disse assim, ele demorou horas para me responder. E eu passei o dia inteiro mal. O que aconteceu de fato? A pessoa demorou para nos responder. Nós mandamos uma mensagem para a pessoa e nós esperamos que aquela pessoa nos responda imediatamente. Mas quando a pessoa não responde a gente imediatamente, por que nós passamos mal? O que de fato aconteceu? Qual é o fato dessa historinha simples que eu contei? Uma mensagem sem resposta. Você enviou uma mensagem e a pessoa não respondeu esta mensagem. Mas dentro dessa mensagem, dentro dessa pausa, dentro desse espaço em que a pessoa não respondeu, aquela pessoa que enviou a mensagem já se sentiu rejeitado, ignorado, esquecido. Rejeitado, repetindo, rejeitado, ignorado e esquecido. Percebe? Vocês conseguem perceber? A pessoa enviou uma mensagem, a outra pessoa não respondeu a mensagem. O tanto de dedução que o emissor fez, eu emiti uma mensagem, mas o receptor não enviou uma mensagem de volta. Percebe a diferença de um fato pequeno, mas o que aconteceu dentro da pessoa foi uma coisa muito grande, foi uma energia muito grande, um olhar enorme. Ela transformou uma não resposta em algo imenso, em algo que fere,
em algo que magoa, em algo que dá-lhe a liberdade de brigar com a outra pessoa, de criticar, de jogar pedras, sem nenhum motivo. O fato é, você mandou uma mensagem, você não teve resposta da mensagem. Esse imediatismo que nós vivemos hoje fere muito, machuca muito. Quando eu era adolescente, eu me correspondia com o Brasil inteiro. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu podia até não falar muito bem, mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E eu escrevia cartas, correspondia com várias pessoas no Brasil. Era a rede social da época, era carta. Cartões postais que a gente recebia. Os cartões postais são antigos de hoje. De bom dia, de você está bem? Mas você recebia referente a uma cidade, referente a um lugar bonito que a pessoa estava indo. E quando você escrevia esta carta, era muito interessante, eu acho muito legal as pessoas souberem disso hoje. Eu sentava, criava uma história, escrevia uma carta, perguntava se a pessoa estava bem, como estavam os familiares dela, o que ela estava fazendo, etc, etc. Depois eu contava os meus próprios acontecimentos, a minha própria rotina, colocava isso no envelope, selava, era enviado. Se esperava 15, 20 dias a resposta. Tinha uma ansiedade, tinha aquele olhar comprido. Todos os dias, às 15 horas, você dava uma olhada no carteiro que você já tinha feito amizade, que ou era o Roberto ou era o Paulo, que você já tinha feito amizade, para ver se tinha correspondência para você. Outras vezes você ficava tão ansiosa pela resposta que você esperava o carteiro no portão. Faz de conta que você está olhando a rua, faz de conta que você está catando uma folha invisível que caiu ao chão. E quando o carteiro passava, oi Paulo, boa tarde, tudo bem, tudo bem? Tem correspondência? Tem, Soninha. E você pegava aquele monte de carta e você sentava para ler. É a mesma coisa de hoje. A única diferença é que entre a emissão e a recepção tinha 15, 20 dias de espera. Hoje, 1 minuto é um inferno. 5 minutos a pessoa está histérica. Meia hora a pessoa quer se suicidar. 30 minutos terminou o namoro. 1 hora você manda a polícia atrás. Porque nós temos esse imediatismo de que o outro tem que estar 100% à sua disposição. Nós não paramos para pensar assim, será que ele está com tempo ou ela está com tempo para responder-me? Ou então ela diz assim, Deus me livre. Outro dia aconteceu isso. Eu estava fazendo a unha e o meu celular estava assim na mesa. A minha sobrinha neta perguntou assim, tia, posso usar seu celular? Falei, pode. Então eu fiz a senha para ela usar meu celular. Minha sobrinha, que é a manicure, lembra que eu falei sobrinha neta? Sobrinha neta é filha da minha sobrinha. Olhou assim, esticou o olho para o meu celular e falou assim, tia do céu,
tem 500 mensagens não respondidas, tem 500 na sua bolinha. Você não vai olhar? Eu falei, não. Você não fica louca? Eu falei, não. Você não vê quem é? Não. Tia, você não está viva? Só tem corpo aqui, não é possível. Só tem corpo aqui. Minha sobrinha neta saiu com o celular para lá e eu fiquei fazendo a unha e ela falou, me dá um tiriguibundum. Uma pessoa mandou uma mensagem e eu não fui olhar o que é, pelo amor de Deus. A tia não tem curiosidade? Não. Mas e se for uma emergência? Se for uma emergência, a pessoa liga. Tá? Não manda mensagem. Ah, precisa aprender essa calma. Não é calma, gente, é disciplina, é controle, é maturidade, é entendimento, também responsabilidade. Você tem responsabilidade para consigo e para com o próximo. Você tem entendimento para com você e para com o outro. Você tem respeito para com você e para com o outro. Nós precisamos entender que entre uma coisa e outra há uma coisa chamada espaço e também há uma coisa chamada tempo. E então nós temos que entender que a outra pessoa precisa de espaço e que aquela pessoa que nós mandamos mensagem não é o nosso escravo. Por quê? Porque nós não somos donos de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós somos seres livres para pensar e agir. Nós gostamos de dizer que nós temos um livre arbítrio, mas só quando nós queremos livrar-se do inconveniente. Porque quando é a nossa vez, nós atacamos o outro, nós invadimos o outro, nós protestamos contra o outro. Agora, se for para conosco, calma lá, alto lá, eu tenho livre arbítrio, eu posso me expressar como eu quero. Nós precisamos entender que a vida é sempre um caminho de duas vias. Você envia, você recebe. Você envia, você recebe. Aquilo que nós ofertamos para o outro, nós vamos receber e nós sempre recebemos dobrado. Por que nós recebemos dobrado? É o seguinte: pega uma bola, eu tenho uma bola aqui, mas eu não vou fazer o exemplo aqui porque eu nem tenho onde tacar aqui na minha rua. Você pega uma bola e joga na parede com força, ela volta com tudo para você, com mais força do que você jogou. E você tem que estar pronto para pegar o impulso, para pegar aquela bola. Então, tudo que nós enviamos para o outro vai nos enviar a nossa própria emissão e a emissão dele. E é isso que nós temos que compreender. Porque se a gente não compreender isto, nós vamos ter dificuldade de viver bem. Voltando à nossa historinha, ela enviou uma mensagem, não teve resposta, ela criou um mundo. Então, entre um espaço e o outro espaço, e nesse espaço, moram as nossas histórias, as nossas feridas, os nossos medos, as nossas expectativas. Só que aquilo que é nosso, é nosso. Nós não podemos ficar atacando o outro, porque é a nossa maneira de pensar. Nós temos que entender, houve um acontecimento, nós temos que analisar o acontecimento pelo fato, pelo acontecimento, e não pela dedução. Então imagina assim, ó, pensa assim, aconteceu um fato, eu deixei cair a minha caneca predileta e ela se quebrou. O fato é que eu deixei cair a caneca e ela se quebrou.
eu vou catar os cacos dessa caneca e vou jogar essa caneca no lixo. E o fato é, a caneca quebrou, o sofrimento é eu transformar a quebra dessa caneca. Eu quebrei a minha caneca predileta, não sei o que vai ser agora, puxa vida, nunca mais eu vou encontrar uma caneca igual, é porque foi fulano, que foi Beltrano. E isso é o sofrimento. Isso é o tormento que você cria na sua vida, a idealização que você cria na sua vida, o espaço que você cria na sua vida. Você quebrou uma caneca, acidentes acontecem. Que pena, era uma caneca que eu gostava muito. Essa caneca eu ganhei de uma pessoa especial. Valeu, foi maravilhoso enquanto existiu, agora não existe mais. Então, quantas vezes a gente sofre ou a gente já sofreu por algo que nós nem sabemos o que é? Por quê? Porque nós sofremos pela dedução. Quer uma coisa? Aí na mensagem ele não respondeu por quê. Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Será que está falando com outra pessoa? Será que está me julgando? Será que se interessou por outro? Será que está no bar com os amigos? Você começa a criar os serás ou se. Só que não, né? Pare de criar senãos na sua vida. Isso transforma a sua vida num inferno. Será que ele falou aquilo por causa da por minha causa? Será que estão me julgando? Será que eu não sou suficiente? Quem está colocando dúvida, quem está transformando num inferno, quem está transformando numa coisa desagradável, é você e não o outro. A nossa mente, ela não gosta de dúvida, ou melhor dizendo, o nosso cérebro, segundo a neurociência, é uma máquina que não gosta, é uma máquina biocomputacional que não gosta de incertezas. Ela tenta reduzir as incertezas. E a nossa mente, o nosso eu, o nosso ego, também não gosta de dúvida. Então, o que ele faz? Ele inventa respostas para nos satisfazer. Só que essas respostas vai depender de como é que você se vê. Porque se você se vê de uma maneira distorcida, se você tem uma baixa autoestima, se você pensa só o negativo de você, se você acredita que não é suficiente, que não é capaz, que é burralda, que merece o sofrimento, o que você vai inventar? O que a sua mente vai inventar? A nossa mente trabalha com o nosso padrão de repetição. Se eu repito só o negativo na minha vida, se o meu padrão é o negativo, ela vai buscar coisas negativas, ela vai inventar respostas negativas. E quase sempre essas respostas nos machucam, porque ela vai dizer: você é burra mesmo, você não é suficiente. Encontrou uma pessoa mais bonita, mais inteligente, mais sábia do que você. E nós agimos como se nós fôssemos dono do outro e espera que o outro seja dono de nós. Nós somos seres livres, para pensar e agir. Mas se eu penso só coisa ruim, como que vai acontecer coisas boas? Se eu só me dou cintadas nas costas, como é que eu vou ter uma pele linda? Nós precisamos pensar nesse tipo de coisa. Nós precisamos imaginar as coisas em torno de nós, nós precisamos entender que o oposto também é verdadeiro. Ele não me respondeu ou ela não me respondeu porque está ocupada.
Ela não me respondeu porque não teve tempo, não teve oportunidade. Se fosse muito importante, eu teria ligado. Isto é que é importante. No momento certo, a pessoa falará comigo. E se nós não pensarmos desta maneira, nós vamos sofrer. Vamos para uma outra história. Lá é a mulher que mandou a mensagem. Um homem recebeu uma crítica no trabalho. Algo simples, mas ele ficou profundamente abalado. Por quê? Porque aquela crítica não ficou só ali. Ela encontrou dentro dele uma voz antiga. Sabe por que que você foi criticado? Porque você não é bom o suficiente. Pode transformar essa história para o feminino? Ela recebeu uma crítica no trabalho e aí encontra essa voz. Eu não sou bom o suficiente. Aí nós temos a dor da crítica, a dor da angústia, a dor por algo que já existia. Não foi a pessoa que deu a crítica, que falou, o culpado da sua tristeza, do seu baixo astral, da sua depressão e da sua ansiedade. Você foi culpado, porque a dor estava lá, porque a ideia negativa estava lá no seu eu profundo. Quando algo incomoda muito alguém, o quanto disso realmente é do outro? E quanto disso que te toca é algo seu? Porque nós temos a tendência a jogar a culpa no outro. Outro dia eu vi um post na internet maravilhoso, espetacular. Pena que eu não gravei, deveria ter gravado. Não vou lembrar o post inteiro, mas eu vou falar o que me lembro. Ele diz assim: os católicos jogam a culpa no demônio. Os católicos e os protestantes jogam a culpa no demônio. O espírita joga a culpa nos obsessores. O umbandista joga a culpa nos ogomins. O narcisista joga a culpa no outro. E o que tem baixa autoestima joga a culpa em Deus. Por quê? Porque nós precisamos jogar a culpa no outro. Porque nós nunca somos responsáveis pelos nossos atos. Eu comecei essa live dizendo que tinha dado um presente de grego. Eu não disse que foi o outro. Eu não disse que eu tive um lapso de memória. Eu não disse que foi um esquecimento, que foi um segundo de sei lá eu o quê. Eu não inventei história, eu contei limpo e claro para vocês. Eu deixei o meu amor sem poder entrar. Não vou usar aquela fala que gringos adoram, né? Eles chegam assim e escutam o brasileiro dizer assim: fiquei preso pro lado de fora. Então eles querem saber como é que brasileiro inventou essa história. Não, eu deixei sem poder adentrar a casa porque eu estava com as chaves. Limpo. Não tem culpado, não existe outro culpado, existe um culpado, eu. Num lapso de tempo, num lapso de memória, não sei porquê, a pressa não tem justificativa, não tem nada que explica. Eu simplesmente coloquei as chaves na minha bolsa. É hábito fazer isso? Não, não é hábito. Geralmente eu vou com a chave dele, com a chave na mão e jogo no console do carro. Eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Não sei, não quero saber. E ele também não. Ele tentou se comunicar. Quando ele chegou em casa, ele percebeu, ele foi levar-me. Quando ele chegou em casa, ele percebeu que estava
impossibilitado de entrar, mandou mensagem. Se eu respondesse, ele ia buscar a chave. Acontece que na faculdade não pode usar o celular na hora de aula, então não vi. Fui ver na hora do intervalo. Liguei para ele, mandei mensagem. Aconteceu alguma coisa? Ele falou: tá, aconteceu, mas já está resolvido. Ok. Aconteceu, já estou resolvido, estou na minha. Volto para as aulas. Quando ele me pega, eu olhei atrás, um monte de compra que eu sabia que ele tinha comprado, que ele falou assim: eu vou te deixar e volto no supermercado. A compra estava atrás. Eu disse para ele assim: nossa, por que que tu não guardaste a compra? Ele disse assim: porque tu me deixaste sem chave. Aí, aí que eu fui olhar na minha bolsa, aí que eu descobri que eu era culpada de um ato falho. Eu não tenho que jogar culpa em ninguém e nada. Mas o que que acontece? Nós temos dificuldade de assumir os nossos erros. Então, nós precisamos transferir o culpado dos nossos erros para outrem. E aí tem uma outra história bem interessante, né? Que como nós transferimos isto, nós cobramos do outro de medo que o outro faça a mesma coisa. Por isso, essa ansiedade descabida à resposta imediata da outra pessoa. Então, quando algo, alguma coisa nos incomoda profundamente aquela pessoa está refletindo mais de nós mesmos do que da própria pessoa. Quando eu me incomodo com a calma do meu marido, é porque a calma dele me atrapalha, é porque eu não tenho calma. Quando eu me incomodo com qualquer coisa, ela vai sempre refletir aquilo que eu sou, aquilo que tem em mim. Tem coisas que a gente não gosta de ver em si mesmo, então nós transferimos. Ah, é porque o Carlos é muito chato, mas não é o Carlos que é chato, é eu que estou chato naquele dia. Então, qualquer coisa que o Carlos falar vai incomodar-me. Ah, é porque o meu namorado só responde de noite. Você já parou para pensar que ele entra no serviço às 6 da manhã, você está dormindo, ele já entrou no serviço, ele sai às 18, quando você já está numa pipoquinha na frente da TV, ele já ainda está saindo do trabalho? E nós queremos que ele nos atenda imediatamente. Por quê? Por que que nós queremos sempre esse tapete vermelho? E por que que nós nos recusamos a dar o tapete vermelho para o outro? Por que que a gente se incomoda tanto com o ato do outro sem se autoanalisar? Muitas vezes a pessoa nos trata de uma forma muito fria. E aí você vai pensar assim: nossa, que pessoa distante, que pessoa gelada, que eu fiz para essa pessoa, para ela fazer isso? Eu não sou importante, por isso que ela está me tratando assim. Percebe que diante da ação do outro, nós estamos colocando a nossa ação, só que se nós não estivermos, nós não tivermos uma maturidade, um entendimento, nós sempre vamos colocar pelo negativo. Por que que eu tenho que pensar que o outro está frio comigo porque eu não sou importante? Por que que eu não consigo pensar assim, ele está frio porque ele está com problema para resolver, ele está frio porque ele não tem tempo, ele está frio porque ele está com dor, ele está distante porque está doendo? Percebe que nós negativamos em nós e jogamos a culpa no outro?
Mas nós jogamos a culpa após nos negativarmos. E nós precisamos parar para pensar nisso. É o mesmo fato, são dois caminhos completamente diferentes. Um deles vai doer mais. Aquele que você se negativa vai doer mais. E se nós entrarmos mais fundo nesta história, se nós mergulharmos mais sobre esses acontecimentos, nem todo mundo sabe lidar com o que sente. Então, quando nós não sabemos lidar com aquilo que está acontecendo conosco, nós vamos sofrer mais. E é isso que eu falo para vocês. Quando você está com dor, quando você está sofrendo, traga isso em terapia. Outro dia a Grace falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: eu ri na live para não chorar, e agora que estou na terapia eu vou chorar. Porque agora eu estou com privacidade para falar. Eu ri para não chorar porque ela se identificou. E agora eu vou chorar porque eu estou dentro do campo privativo, eu estou dentro do útero, eu estou dentro desse conforto e desse divã que o consultório permite. Quando nós fazemos isto, nós estamos prontos para nos desnudar-se. E a maioria de nós temos medo de olhar para o espelho e se ver nu, porque nós temos vergonha de nós mesmos, temos vergonha dos nossos erros, temos vergonha daquilo que nós temos incapacidade de resolver. E é fácil demais esconder isso martelando o outro. Nós queremos a mudança no mundo, mas a mudança só acontece quando nós conseguirmos entendermos isso com sabedoria, que não é o acontecimento, não é o fato, é como nós lidamos com isso, é como nós nos sentimos com isso. Quando nós conseguirmos parar para pensar, a gente pode ver que nós transformamos a nossa vida num turbilhão, num poço de ansiedade, de impulsividades, de angústias. E essa ansiedade, essa impulsividade, essa angústia não acontece porque a gente é fraco. Acontece porque a gente nunca teve força suficiente, ou não aprendeu, ou não encontrou o caminho, nem o terapeuta certo para se transformar, para se compreender. Outro dia o Carlos me disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim: Sônia, como eu tenho me descoberto, como que eu tenho me visto, me enxergado. Eu passei toda uma vida sem me ver, sem saber quem eu era. E isto é muito comum, gente. Isso é muito comum. A gente não saber o que acontece conosco porque a gente não se conhece. Quando Sócrates disse que era importante a gente se conhecer, quando ele trouxe à luz da razão o autoconhecimento, quando ele disse que o homem tinha razão, quando ele disse que o homem tinha a consciência e que isso diferia, o fato do homem ter a razão diferia dos animais, e que se nós deveríamos prezar pelo autoconhecimento, ele diz que se nós nos autoconhecêssemos, nós poderíamos conhecer os deuses. Naquela época não se tinha uma ideia de um Deus único. Então você poderia conhecer os deuses. E aí, às vezes, a gente não para pensar nessa frase maravilhosa. Se conhece a ti mesmo, conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por que a gente não para pensar nisso? Porque hoje a gente preconiza um Deus único, sozinho, individual, e ainda assim a gente não conhece.
E Sócrates estava dizendo que se a gente se conhecesse, a gente poderia conhecer os deuses, o infinito de deuses. E hoje a gente tem um único e não conhece. Por quê? Porque a gente continua desconhecidos para nós mesmos. E se nós não nos conhecemos, fica difícil a gente conhecer um Deus. E mais impossível ainda, conhecer o universo. Então existe sim um espaço invisível. E nesse espaço que nós carregamos as nossas memórias antigas, as nossas dores antigas, tudo que é coisa antiga. Se a gente pensar bem, às vezes nós somos bem lixão. Às vezes a gente vê aquelas reportagens sobre acumuladores de lixo, a gente fala, ai, credo, que horror! Um acumulador, a casa tem lixo, blá, 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 blá. Só que a gente faz isso na casa e faz isso na nossa casa mental, faz isso no nosso eu. A gente carrega memórias podres. A gente carrega informações falsas, crenças limitantes, dores e traumas terríveis, formas de interpretar só pelo negativos. Então a gente precisa olhar para essa parte de você mesmo e fazer uma faxina. Essa faxina ficou conhecida mundialmente com o nome de reforma íntima. Só que ninguém quer fazer reforma íntima, porque assim como numa casa cheia de acumulação, cheia de lixo, cheia de coisa que você vai usar um dia, você tem que desapegar para jogar fora. Porque você pega e fala, ai, mas esse aqui é tão bonitinho, ai, mas esse aqui eu vou usar um dia, ah, mas isso daqui... E aí você guarda de novo, você só muda de lugar, tira daqui e bota para cá. E dentro de nós fazemos a mesma coisa. Nós temos que olhar para nós, mas nós temos que olhar para nós nus, peladinho, diante do espelho. O que tem dentro de mim que eu preciso jogar fora? O que eu preciso tirar aqui? Que preconceito é essa? Que ideia irracível é essa? Que coisa horrorosa é isso aqui? Eu preciso jogar isso fora. Isso não serve para nada. Então, se existe algo que faz a gente sofrer, é porque a gente se apega a coisas que nos fazem sofrer. Por que nós nos apegamos àquilo? A imagem que mais me vem assim recentemente é um carro em alta velocidade, você sendo arrastado, segurando num arame farpado. Você está sendo arrastado por um carro segurando num arame farpado. Ai, é porque eu amo essa pessoa. Ai, é porque eu gosto disso. Ai, é porque... Solta, gente. Solta. Desapega. Desapega do mal. Desapega do ruim. Desapega do que te fere. Desapega. Seja honesto com você mesmo. Essa pessoa me fere, essa pessoa me magoa, essa situação, esse jeito que eu sou muito esquisita. Tem gente que reclama de Deus e do mundo. E aí muda de lugar, e no outro lugar o Deus e o mundo daquele lugar é ruim, e muda para o outro e para o outro, e não para perguntar honestamente, será que o ruim não sou eu? Porque o lugar que eu vou a coisa está muito ruim. Será que o ruim não sou eu? Então nós precisamos às vezes nos perguntar, será que é a pessoa que não sei lá eu, ou é eu? Nós passamos a vida tentando controlar o que está fora. O que está fora. E o ponto de virada é outra coisa, é começar a observar o que está dentro. É começar a se conhecer sem julgamento. A gente não pode se autocondenar. Tem gente que é o juiz, é o advogado de defesa e de acusação, é o júri.
O júri contrário e é um carrasco de si mesmo. Ele se condena, ele dá a sentença e vai lá. Procure não reagir tão rápido, procure parar para pensar, procure se lembrar do que eu disse sobre a carta. 15 a 20 dias para ter uma resposta. Tudo na vida passa. A única coisa que não passa é o que nós temos de aprendizado, que nós temos de conhecimento, que nós temos de entendimento. E nós precisamos nos ouvir um pouco. É muito raro a pessoa que dá espaço para ela mesma. Nós temos escolha, então nós temos que compreender o que acontece lá fora nos interfere não porque é uma coisa negativa, mas é porque nós transformamos isso numa coisa negativa. Quantas vezes nós sofremos pelo que aconteceu? E quantas vezes nós estamos sofrendo por uma história que não é nossa? Quantas vezes nós estamos sofrendo por uma história de que alguém contou ou de um fato que aconteceu com o outro e nós achamos que é para nós? Nós precisamos, às vezes, só às vezes, lembrar de um comercial bem antigo, mais da minha época. Os jovenzinhos aqui acho que não vão se lembrar. Era uma moça linda, maravilhosa, que caminhava assim pela rua, aquela coisa espetacular, aquele mulherão de 1,80 m, e aí soltava o tecido que ela estava vestida assim, soltava assim, ela andava assim, era um vestido assim, ali, o vento, sei lá quantos ventiladores eles fizeram, mas o vento levava aquele tecido para trás, assim, e o vento arrancava assim. Só dava uma sensação de que ela estava nua, porque naquela época tinha censura e não aparecia, e aí ela colocava o rosto na tela e dizia: toda nudez será castigada. Porque era a propaganda do tecido leve que a marca de tecido estava lançando. Era tão leve que o vento podia levar. Nós temos que ter essa leveza, a leveza de uma pena e o peso de um universo. Nós temos que saber quanto que a gente pesa e o que a gente carrega. Pedregulho, estorvos ou joias raras que nós podemos oferecer para uma vida melhor e também uma vida melhor para o outro. Microfones abertos! Hoje tem pergunta, que hoje eu quase estourei o tempo, mas não se preocupe que vocês têm tempo para responder, mesmo que passe das 8 horas da noite. Vamos lá, gente, muitas perguntas, que é o que eu aguardo de vocês, e ainda, para fechar com chave de ouro, no dia que se comemora a ceia de Jesus, dia 14 de Nisan é hoje, nós temos o Antônio para fechar a nossa live, o nosso professor de ouro, que vale o prêmio do YouTube. Vamos fazer propaganda para que esse homem receba o prêmio do YouTube? Vamos lá, microfones abertos, brincadeiras à parte. Deixa eu pegar meu óculos, que se alguém escrever alguma coisa ali, eu não leio nada, sem óculos. Vamos lá. Tony. Pode falar, Grace. Grace. Você falou no começo da live sobre Espera um pouquinho, Grace. Começa de novo, que meu microfone aqui estava sem voz. Pode começar agora. Tá. Uhum. Você falou numa parte da live, quase que no começo, sobre uma voz que toda vez acusa. E eu perguntei, seria a voz do ego? Do ego, do superego. Ah, Que ele vai dizer assim: olha,
Qual é a função do ego? O ego é o nosso eu no consciente. É o nosso eu vivendo consciente. O que acontece em torno de mim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. O que é o superego? O superego é o nosso sensor inconsciente. Nós não temos muita consciência dele. Mas quando a gente vai fazer alguma coisa e nós mesmos nos censuramos, é o superego que está dizendo não, você não pode fazer isso porque você não é capaz. Por outro lado, também, quando a gente está impulsivo, vou tacar pedra no passarinho do vizinho, doa quem doer, é o nosso id que está dizendo, vai lá, criatura de Deus, apronta, depois você aguenta. Né? Então a gente tem que ter essa. Brincadeiras à parte, não é tão fácil desse jeito, nem tão raso dessa maneira, de uma forma mais leiga para entender. Todas as vezes que nós nos censuramos, essa voz vem do inconsciente, não do ego. O ego é o nosso consciente, é o nosso eu consciente, a nossa consciência em vigília, vamos colocar assim. Certo? Certo. Mas a gente se censura sim, a gente se autopune sim. E geralmente é o superego que faz isso. Eu brinco que às vezes tem pessoas que são tão legais, tão bonitas, você olha, ela é tão inteligente, mas ela tem um superego que é uma carolinha. Aquelas mulherzinhas de véu negro da igreja. Tudo não pode, não pode. Isso não pode. Isso é pecado. Tá? Então tem esse sensor aí muito rígido, tá? É uma velha, eu brinco com a Ana, você é muito velha, Ana, você é muito carola. É nesse aspecto, você entendeu? Entendi. Obrigada, Sônia. Mais alguma pergunta? O Carlos não queria falar? Eu vou falar. Sônia, o Epípeto diz, resumidamente, que nós precisamos mudar para que a mudança aconteça. Não adianta você querer carregar o sofá do outro, né? Ok? Só que tem que acontecer uma ruptura. Eu vou usar essa palavra ampla, assim. Pode ser uma ruptura emocional, pode ser uma ruptura financeira, enfim. Pode ser uma ruptura por luto, né? E aí as pessoas vão instintivamente, por instinto, procurar ajuda, coisa que elas nunca fizeram. Isso aconteceu comigo. Até então, eu vivia dentro de uma garrafa, esperando que alguém chamasse o gênio para que as coisas acontecessem. Então, assim, todas as vezes, eu pelo menos tento praticar isso, todas as vezes que eu encontro uma pessoa precisando de ajuda, a primeira coisa que me vem é: não interfira, sugira para que ela busque ajuda terapêutica, né? Então, você tem, nessas últimas lives, falado assim: você não vai mudar o outro, você não vai mudar o outro, né? E eu ainda, às vezes, quebro a cara com isso, tá? Então eu queria que você comentasse um pouquinho a mais como fazer com que essa mudança que você tanto procura, né, passe a ser definitiva na sua vida. Não adianta querer mudar o outro, não adianta, você não vai mudar. Eu não sei se foi uma pergunta ou um comentário, mas é isso que eu hoje faço por mim. Eu tenho 72 anos.
Eu conheci a Sônia num momento que não, hoje eu sei que não era um momento assim tão drástico da minha vida, mas eu fiz disso como ela disse no começo da live de hoje, assim, eu fiz disso um espetáculo circense, né? Ok? E hoje, depois de acho que 5 anos, né, Sônia? 4 anos e pouco, eu finalmente estou me valorizando. Eu estou levando a minha vida, eu sendo o primeiro, não por egoísmo. Eu levo a minha vida em função de mim mesmo e não do outro. O outro tem os seus problemas e tem que cuidar dele, né? Isso não é egoísmo, gente. Não é egoísmo. Eu demorei para entender isso. É isso, Sônia. Não sei se cabe algum comentário seu em cima do que eu coloquei. Cabe sim, Carlos, sobre o egoísmo e sobre o que você falou. Por que a gente sabe que precisa se automudar, que não dá para mudar o outro, que não vamos mudar o outro, e por que nós insistimos em mudar o outro? Uma das primeiras coisas que nós insistimos em mudar o outro é achar que se a gente não tentar, a gente está sendo egoísta. Porque nós confundimos a autonomia do próprio eu com o egoísmo, com o orgulho, com vaidade, com narcisismo. E isso são coisas muito diferentes. A autonomia do eu é ele saber qual é o espaço dele, o que cabe para ele. Então, eu saber qual é o meu espaço e o que cabe a mim é uma autonomia do eu. Invadir o espaço do meu esposo é tentar mudá-lo e ele não quer, ele não deseja mudar. Ou eu compreendo que ele não quer mudar e ele quer ser daquele jeito, mesmo que o jeito dele me cause um desconforto, eu tenho que pesar o que vale mais. É um desconforto, mas dá para viver dentro desse desconforto? Dá. Ele precisa mudar para eu ser feliz? Não. Se ele não mudar, o que vai acontecer na sua vida? Nada. Pronto, está resolvido. Uhum. O que a gente pensa? Mas Soninho, se ele não mudar, a vida dele vai ser um inferno, vai ser assim, vai ser assado. Todas as deduções que nós falamos aqui da live. São coisas que você acha que serão e não que é de verdade. Porque o que causa dor em você nem sempre causa dor no outro. O que você gosta nem sempre o outro gosta. E isso vai desde as coisas mais simples do palato, por exemplo, um gostar de cebola e o outro não, até as coisas mais complexas da vida. O problema é que nós temos dificuldade de separar o que é nosso e o que é do outro. Sabe aquela... Tem uma historinha muito engraçada, é uma historinha de corretor de imóveis, que conta a história que um homem tinha uma terra e à noite, quando todo mundo estava dormindo, ele levantava e fazia a cerca dele. Ele fazia deveria ser uma cerca muito fácil, porque ele fazia a cerca dele colocando alguns centímetros no terreno do outro. E todas as noites ele fazia isso, levantava, desmanchava a cerca e fazia a cerca um pouquinho mais, um pouquinho mais. O vizinho começou a perceber ao longo dos anos que o terreno dele, por algum motivo, estava ficando mais estreito. E quando ele viu que o terreno dele estava ficando mais estreito, e analisando de um lado e de outro, que de um lado tinha a casa e do outro era vazio, ele deduziu que era o vizinho do vazio que invadia o terreno dele. Então ele foi lá e disse: você está invadindo as minhas terras. O vizinho olhou para a terra, mediu a terra, analisou e disse assim: prof, que eu estou invadindo as suas terras.
Então, na verdade, quando nós... É uma piada de corretor, eu sei que vocês não deram risada, mas o que lá na corretagem quer dizer? Quer dizer que quando você acha que você está perdendo metragem num terreno, você tem que provar. Você tem que saber a metragem do seu espaço e provar. Então, lógico que nessa historinha o cara teria que olhar nos documentos dele, ver a medida, chamar um agrimensor para ver se ele tinha a mesma medida e etc. Então, sim, prove de que eu estou invadindo as suas terras. Ele não tinha provas, ele tinha uma... E é assim que nós entramos na vida do outro. É nesse sentido que nós entramos na vida do outro. Nós entramos na vida do outro pelas nossas deduções. Nós entramos na vida do outro sem o outro perguntar, sem o outro pedir ajuda, sem o outro dizer assim, olha, eu quero mudar, eu quero fazer assim, ou eu quero fazer assado. Nós temos que pensar sobre isso. E o que está acontecendo? Nós estamos tirando a autonomia do outro. Eu já aproveito para dizer que tem muitas mulheres tirando a masculinidade do homem, roubando a masculinidade do seu esposo, do seu companheiro. Ela toma as decisões, ela faz, ela é fálica, isso ainda é motivo para uma live. Ela é fálica, ela que toma as decisões, ela que arroba, lá. E o homem fica frágil diante dessa situação. Ah, mas é que mulher agora é igual ao homem. Mulher, a igualdade é uma coisa. Tirar o espaço do outro, colocar a cerca à noite no espaço do outro é outra coisa. Roubar o posicionamento da outra pessoa é outra coisa. Então é nesse sentido, isso não tem nada de egoísmo. A gente saber onde é que está a divisa. Qual é a divisa do meu espaço, do meu arbítrio? Por que eu não falo mais livre-arbítrio? Porque a gente fala assim, é que eu tenho livre-arbítrio. E agora vocês prestam atenção na Soninha não fala isso, a Soninha fala, porque o nosso arbítrio, o nosso espaço, porque na verdade a nossa liberdade é condicionada a leis e regras do lugar que nós vivemos. Nós parece que somos livres, mas não somos tão livres assim. Então a gente precisa saber qual é o nosso espaço e não invadir o espaço do outro, ok? Mas, Ana Laís, agora sim, querida, pode perguntar, que o Carlos perguntou. Aninha, eu acho que quando a gente fala, né, você falou muito em relação também da nossa responsabilidade, que você deu o exemplo, né, de esquecer o aniversário não, a chave, e no aniversário do Toninho, e você foi responsável pelos seus atos, certo? Isso tem muito a ver com o seu interior. É isso que eu entendi. Então, a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, mas também lá no nosso interior tem que estar ok. Exatamente. E quando a gente entra nesse assunto, já é difícil. Então, vem os medos que a gente tem, vem a dúvida, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Insegurança. Pois é. Aí, a minha pergunta é relacionada a isso. O equilíbrio, né? Como que a gente aprende? Porque é aceitar as nossas dores, é aceitar as nossas dificuldades, como? Entendeu? Olha, eu era bem jovem, entre 18 e 19 anos, eu tive um professor, e ele disse uma coisa muito linda na aula que eu nunca esqueci. João Luiz Marcelino, Antônio conheceu. Ele disse assim: diga a verdade sempre, mesmo que ela deponha contra você.
E isso passou a ser uma regra de vida na minha vida. Eu achei aquilo encantador. Falar a verdade sempre, mesmo que ela deponha contra você. Gente, você já imaginou você ter a coragem de falar a verdade, mesmo que você seja o culpado? Eu falei, eu quero ser esse valente, eu quero ser essa pessoa. Lógico que não aconteceu assim tão rápido. Lembra? Eu tinha 18 e 19 anos. E entre 18 e 19 anos. Mas eu comecei a exercitar isso. Então, o melhor meio da gente encontrar o equilíbrio é nós sermos verdadeiros conosco. Porque nós tendemos, a palavra é meio estranha, mas é assim mesmo, né, Antônio? Tendemos a ser, a aceitar a verdade do outro, mas falar a verdade para o outro, mas nós escondemos, ocultamos em nós a nossa verdade. E é isso que a gente não pode acontecer, isso não pode acontecer. Então, quando a gente tem a coragem de falar a verdade, mesmo que ela deponha contra a gente, é muito, muito complexo isso. Então, nessa situação aí da chave, eu poderia dizer assim, por que você não pediu a chave? Você sabe que quando eu desço, a primeira coisa que você tem que perguntar é, cadê a chave? Por que você não me cobrou? Porque eu poderia transferir isso. Só que nenhuma dessas coisas seria justificável. Por quê? Fui eu que, ao sair inconscientemente, por quê? Porque não estava vigilante na minha consciência, coloquei a chave na minha bolsa. Ah, mas não é hábito, Sônia. Como que isso aconteceu? Não é hábito. Mas o que acontece? Quando nós estamos apressados, quando nós temos uma coisa que ocupa, toma todo o nosso pré-frontal, toda e qualquer outra coisa que esteja relacionada à memória, que é o sistema basal, vai ficar anulado. Mas sabe, eu iria para a culpa. Eu iria falar assim, por que você não me mandou a mensagem? Eu iria falar assim, nossa, eu não pensei no outro. Meu Deus, onde estava com a minha cabeça? Que eu não pensei no outro. Bobagem. Bobagem. Tudo isso é bobagem. Por quê? Acha que eu não pensei no Toninho? Acha que eu não estava feliz da vida porque era o aniversário dele? Acha que eu já não tinha falado assim, o que é que você quer ganhar de presente? Ele me disse $1 milhão. Eu falei, Maria, não, $1 milhão não dá? Então, acho que eu não tinha passado por toda essa brincadeira logo cedo, feito o primeiro atendimento e tal? Não é nada disso, eu pensei nele. Na verdade, a pressa, o desejo de não atrasar, não chegar atrasado na faculdade, foi o que causou a inconsciência de jogar a chave na bolsa. Ele teve uma consequência, ele passou por uma consequência e eu sou a responsável por isso. Agora tem um outro lado nessa história. Imagine se vão fazer de conta que o Doninho não estivesse pronto para isso. Ele poderia brigar, xingar, falar logo no dia do meu aniversário, ficar nervoso, estragar o dia, não fazer a aula de inglês dele que ele fez dentro do carro, no estacionamento. Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas não, ele tocou a vida de boa, encostou no estacionamento, verificou que tinha internet, abriu a aula, fez a aula, tudo em paz. Eu cheguei, nossa, amor, putz, quando ele me falou, só me toquei quando ele falou, abri a bolsa, nossa, tá aqui, amor, é verdade, eu fiquei com a chave, tal, maravilha. Não tem nenhum drama nisso, não tem nenhum trauma nisso. Agora, quantas pessoas transformaria isso num sofrimento por longos anos? Então, por causa do quê? Pela insegurança, pelo medo, pelo desespero, pelo autoculpar e por transferir responsabilidades também. Entendeu? Muito bem, mais alguma pergunta? A Graciele chegou no fim, está meio perdida no assunto,
Passo para Eu você. fui levar o Pedro na terapia e eu falei, eu preciso chegar a tempo, nem se for para pegar o finzinho. Fez muito bem. Vai pegar o melhor da live, que é o arrematamento do professor. Professor, é contigo. O melhor da live é quando a responsável pela live apresenta como vem apresentando, né? Esse é o melhor. Eu só usufruo do que já está pronto. Eu não faço, não tenho esforço algum. Vai ficar gravado? Fica gravado? Fica assim, Grace. Depois ele edita e coloca no canal. Da Tá semana bom. passada, inclusive, já está. Gravado, sim. Show. Obrigada. A, a abordagem toda da live, né? Nós podemos traduzir para uma palavra chamada metamorfose, né? Nós temos que fazer a metamorfose de nós mesmos. Essa é uma questão, e toda metamorfose dói, porque precisa romper estruturas muito já estabilizadas e solidificadas, romper a carcaça velha e sair algo novo dali de dentro. E a maioria de nós, quando vamos tentar passar por esse processo de transformação, de metamorfose do próprio eu, do ser, daquilo que nós somos, nós não encontramos estruturas sólidas na nossa mente que nos mostrem o caminho, por onde ir. E é isso que vai nos exaurindo, vai nos cansando e vai nos deixando frágeis dentro de nós mesmos. Eu não sou capaz. Eu sei o que tem que fazer. Eu já conheço muitas formas apresentadas, mas eu não consigo colocar em prática. E por que eu não consigo colocar em prática? Por que eu ainda reajo dentro do meu instinto? Por que eu sou impulsivo? Dentro da riqueza de conhecimento que é colocada à minha mão, na minha frente, o impulso supera. Então eu grito, eu fico com raiva, eu desprezo, eu me entristeço, eu me isolo, eu procuro fugas as mais variadas, porque esse processo de transformação é uma jornada individual. E nós vamos pegando pedaços de jornadas de cada um daqueles que já fizeram esse caminho. Então, são os filósofos, são as pessoas que nós consideramos que têm um equilíbrio um pouco maior, que também têm seus problemas de se transformar, de se modificar. A dificuldade maior é colocar em nós, na prática, tudo aquilo que a gente aprende na teoria. Esse é o grande problema. Porque o nosso modo de pensar e a nossa vida muito efêmera, muito rápida, muito impalpável, dificulta nós amadurecermos conhecimento. Nós não temos tempo de amadurecer conhecimento. Toda vez que um conhecimento chega para nós, imediatamente já colocam outra coisa. E nós ficamos transitando nesse excesso de conhecimentos, acreditando que estamos nos modificando, mas não estamos. Nós estamos, na realidade, nos retalhando, nos tirando pedacinhos daqui e dali e colocando em nós, mas não somos nós. Então, para cada um de nós amadurecer, se tornar um ser mais equilibrado, mais centrado, entender os limites que o outro nos impõe e o fato de eu compreender que eu não consigo mudar o outro em nada, se há alguma coisa que eu tenha que mudar e preciso mudar é em mim, e eu não consigo também, eu não consigo modificar a mim mesmo, portanto, é um exercício exaustivo e infrutífero você tentar mudar o outro. É infrutífero, exaustivo e frustrante. A consequência disso são
as decepções, as desavenças e a expectativa que não foi atendida, a frustração. A partir do momento em que eu procuro mudar a mim mesmo e não me importo com o outro no sentido daquilo que das escolhas dele, a minha vida se torna algo mais centrada em mim. Aí cai no que o Carlos falou, eu não sou egoísta. Eu estou procurando melhorar a mim mesmo para que eu possa superar as minhas deficiências, os meus traumas, os meus medos e sair melhor. Isso não é egoísmo. Isso é burilar a mim mesmo, lapidar a mim mesmo. Porque aí eu passo a compreender o outro melhor. Exemplo claro disso, mais fácil para entender é bem básico, né? Eu preciso, o outro tem um problema. E diz assim para você, olha, eu preciso solucionar esse problema. E o caminho que eu tenho que seguir é esse. Você está ouvindo. Mas eu não vou por esse caminho porque eu considero esse caminho muito desgastante para mim. Você não tem o que fazer. Não adianta você falar para ele, o caminho está certo, é desgastante, mas você vai sair vitorioso. Não vai mudar nada, é escolha. E quando eu aceito isso, eu paro de sofrer. E aguardo. Porque o outro voltará para recolocar-se diante da escolha que foi feita. E aí você acolhe e atende. Porque você respeitou a vontade dele. Não fez nenhum esforço para mudá-lo. Mudou por si. É isso que a gente faz. Isso reflete no relacionamento de namorado, relacionamento de família, relacionamento de esposo e esposa. A compreensão entre as pessoas se torna um norte. Eu compreendo que você é assim. Siga teu caminho. Eu compreendo que eu sou assim, preciso mudar. Vou seguir o meu. Amadurecendo no conhecimento. Não adianta, meus queridos, como a Sônia tem batido bastante, querer mudar com excesso de conhecimento, de informação. Não adianta, não muda. E informação não muda. O que modifica é conhecimento, é estudo. Filósofos, vai pegar filosofia. E isso é que fortalece a gente. E você tem um olhar diferente do mundo. Estamos estudando filosofia, né? Nós estamos estudando Epíteto, que esse olhar, eu trago esse olhar psicanalítico, esse olhar psicológico, mostrando que o passado e o presente... Olha lá, a arte de viver. Comprou, né? Mostrando que o passado e o presente não está tão distante assim. De forma alguma. E é uma batalha eterna. É uma batalha eterna. E o bom da gente estar degustando esse livro, e depois a minha ideia aqui próxima para a alma feliz, né, a plenitude da alma com Sêneca, é a gente entender o quanto que a nossa vida é tranquila, e nós vamos trazer outros filósofos e outros filósofos. Uma pessoa me disse assim, você vai trazer o grande filósofo Jesus? Estou pensando em trazer sim, mas eu vou deixar ele mais lá na frente. Você entendeu? É assim que a pessoa me falou, você vai trazer o grande filósofo Jesus? Eu vou, mas eu vou trazer ele mais lá na frente porque eu estou degustando um livro sobre a vida dele. Eu quero trazer Jesus nesse olhar bem psicanalítico mesmo. Jesus o homem, Jesus o Galileu, e não o Jesus, Jesus religioso, não Jesus de igrejas, mas... Ô, Soninha, não Jesus que construíram, né? É Jesus ele mesmo, né? Construíram, exatamente. O livro que a Ana Laís mostrou, Graziele, é o livro que nós estamos estudando aqui, A Arte de Viver de Epíteto.
É esse o livro. Por isso que essas lives chamam A Arte de Viver de Epíteto no Olhar da Psicanálise. Esse que é o nome da nossa playlist. Nós já estamos na quinta live, trazendo capítulo a capítulo da vida, dessa orientação que Epíteto deu para as pessoas terem um jeito de viver que seria feliz, a arte de viver. Não precisa se preocupar em comprar o livro, nada, que a gente está fazendo capítulo a capítulo, bem bonitinho. Depois é só ler as lives e eu falo o que ele diz, né? Os acontecimentos, igual hoje, os acontecimentos o que nós sentimos, que tem uma diferença muito grande entre aquilo que acontece e aquilo que nós sentimos. E a gente coloca o que ele fala, mais o olhar psicanalítico. Certo, gente? Boa semana para vocês. Bom Pessah, ou seja, boa Páscoa, boa ressurreição de vós mesmos, para viver em paz. Feliz para vocês. Beijo! Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família, e é uma família amada, e é você, a sua família com Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.